Então, só ir aceitando aqui. Tem duas pessoas, ok. Então, pronto, a gente já vai aceitando aqui o pessoal chegando. Então, mais uma vez, pessoal, acho que o pessoal que talvez tenha visto ontem, a gente vai só dar uma revisada e uma pincelada de novo, né? Que é a relação fundamental da trigonometria, né? Que isso aqui auxilia bastante na hora de resolver as equações trigonométricas. Só para recordar, ela é baseada, né, no nosso querido Teorema de Pitágoras. Então, nós vamos verificar aqui o seguinte. Nós temos o seno, né, o cosseno e o seno, que correspondem aos lados de um triângulo retângulo, como vocês podem observar aqui. E aí, nós temos o raio da circunferência, né, que é o raio 1. Então, pelo Teorema de Pitágoras, né, resumindo, seria seno de alfa, né, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, essa relação ela é válida para todo e qualquer arco, né, nesse ciclo trigonométrico. Mesmo quando esse P, né, qual é o P? Esse ponto aqui, onde eu tenho cosseno de alfa e seno de alfa. Se esse ponto P tiver, por exemplo, bem aqui no nosso A', então nós teremos essa relação válida do mesmo jeito. Aí, como exemplo, né, vocês já viram isso, sabendo que a alfa é a medida de um arco do segundo quadrante, e a tangente desse ângulo alfa é igual a menos 2,4, a gente vai calcular o seno e o cosseno. Primeiramente, a tangente, a gente deve decompor ela em seno e cosseno. Tá? A gente vai tentar decompor isso. Existem outras razões trigonométricas, tá? Eu vou até dar uma pincelada e falar sobre algumas agora, logo, para depois não restar dúvida e quando vocês visualizarem questões quanto a isso, também não ficarem meio perdidos. Assim como nós temos a tangente, que é o seno sobre o cosseno, vamos ter também a cotangente. A cotangente, ela é o oposto, né? Eu não vou dizer que ela seria não, ela não é o oposto, e sim, ela é o inverso da tangente, tá? O oposto é quando, por exemplo, eu tenho 2 e o oposto dele é o menos 2. O inverso, então, seria aqui cosseno sobre seno, tá? Isso é a cotangente. Para quando perguntarem a vocês o que é uma cotangente, você já sabe. Nós temos também, assim como nós vamos ter cotangente, nós vamos ter a cossecante, tá? E nós temos a secante, que, se eu pouco me engano, vamos lá, a cossecante, ela é 1 sobre o cosseno, e a secante, ela é 1 sobre seno, tá? Se eu não me engano. Depois eu posso estar errado. Secante, né? Ela vai ser 1. Então ela vai ser 1 sobre seno, se eu não me engano. Depois eu vejo aqui. Deixa eu só então pesquisar rápido. E ver se eu encontrar aqui.
Ok, deixa eu só procurar aqui. Vamos lá, tá na pressa, então não. Então vamos lá, secante nesse caso, gente, vai ser realmente, vai ser ela vai ser 1 sobre o cosseno, tá? Sabia que eu ia acabar errando. E a cossecante, ela vai ser 1 sobre o seno, tá? Você pode procurar elas que tem no livro, tá? É só para depois vocês verificarem na hora de fazer alguma equação trigonométrica. Então, vamos lá, continuando aqui. Então, nós sabemos que a tangente é o seno de alfa sobre o cosseno de alfa, igual a menos 2,4. Então, nós temos aqui que o seno vai ser 2,4 vezes o cosseno, né? Menos 2,4 vezes o cosseno de alfa. E aí, fazendo as continhas, né? Nós vamos substituindo, né? Na nossa relação trigonométrica aqui. Menos 2,4 vezes o cosseno de alfa elevado ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de alfa, né, que é igual a 1. Mais cosseno de alfa ao quadrado igual a 1. E aí nós vamos ter aqui 5,76 vezes cosseno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa, né, perdão, igual a 1. Lembrando que isso aqui já não tem mais, porque eu somei ali um cosseno ao quadrado de alfa, então nós vamos ter simplesmente 6,76 vezes cosseno ao quadrado de alfa, que é igual a 1. Então, nós simplesmente vamos ter aqui, cosseno ao quadrado de alfa é igual a 100 sobre 676, que dá mais ou menos 5 sobre 13, né? Então, como o alfa é uma medida de um arco no segundo quadrante, então nós temos que o cosseno dele vai ser menos 5 sobre 13. Portanto, como o seno de alfa é menos 2,4 vezes o cosseno de alfa, então nós temos aí o nosso valor do seno, que é igual a 12 sobre 13. Né? É só substituir e multiplicar. Agora, sabendo que alfa é 1/2 e que alfa é a medida de um arco do segundo quadrante, obtemos o cosseno. Que mais uma vez utilizando aqui, ó, a relação fundamental, então nós temos aqui substituindo meio, né, ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então, cosseno de alfa ao quadrado vai ser 1 menos 0,25. Então, resumindo, nós teremos aqui que o cosseno de alfa é mais ou menos a raiz quadrada de 0,75, que dá aproximadamente 0,87. Ok? Lembrando que isso aqui corresponderia ao seno de 30 graus, só que não é, né? Porque agora, como o alfa ele é um arco no segundo quadrante, então esse cosseno será negativo. Aí vamos só recordar, né? Equação trigonométrica, toda equação em que aparecem razões trigonométricas com o arco de medida desconhecida, né? Que é chamada essa equação. Isso aqui seria equação trigonométrica. Esse também é equação trigonométrica. Esses aqui também, ó,
são equação trigonométrica, tudo é equação só. Já essa equação aqui, ela não é trigonométrica, e nem essa, porque você observa que o x ele não representa medida de arco. Né? Ele não representa medida de arco nenhum, na verdade. Então agora vamos resolver o seguinte, né? Determinar valores de x que satisfazem a equação cosseno de x igual a 1 meio, com o x pertencendo de 0 a 360 graus. Aqui, basicamente, é só você observar a figura e fazer lá no ciclo trigonométrico, né? E perceber o seguinte, que o cosseno de x, nesse caso, o cosseno do ângulo, né, que dá 1 meio, então isso me dá um ângulo de 60 graus, né? Aí eu teria que pegar o simétrico dele aqui. Ok? 60 graus. Então, o simétrico dele aqui corresponderia, então, a 360 menos 60. Né? Pelo que a gente já viu naquele negócio de redução ao primeiro quadrante. Então, aqui seria 300 graus. Né? Caso eu colocar em graus, né? Então, os valores de x que satisfariam essa função, né? Ou essa equação seriam, primeiramente, 60 graus e depois 300 graus. Ou, nesse caso, π sobre 3, né? E 5π sobre 3. Então, só para deixar de forma mais, vamos dizer assim, formal, então vamos ver que nós temos dois arcos, cujo cosseno é igual a 1 meio, né? O arco de π sobre 3 e o arco de 5π sobre 3. Então, aqui, nós temos que os valores para x vão ser esses. π sobre 3 e 5π sobre 3. Agora vamos lá, próxima questão, né? Para calcular o valor de x na equação, seno de x sobre 3 mais 1 igual a 0. Com x pertencendo ao intervalo de 0 a 2π, ou de 0 a 360 graus. Então, a gente pode fazer isso. O seno de x sobre 3 mais 1 é igual a 0. Pegando este mais 1 aqui e passando para o outro lado, aí nós vamos ter, então, seno de x sobre 3 é igual a menos 1. Então, vamos lá. Sendo igual a menos 1, a gente sabe onde a gente pode localizar, né? Então, o arco cujo seno é menos 1 vai ser 3π sobre 2 ou 270 graus. Né? Então, a gente substitui. Então, x sobre 3 é igual a 3π sobre 2. Então, o valor de x vai dar 9π sobre 2. Só que esses 9π sobre 2, se eu for fazer a conta, ele dá um arco que está fora desse intervalo aqui. Que aqui vai de 0 a 360. Porém, se eu for fazer a continha aqui, ele vai passar longe disso. Tá? Se eu for fazer a conta aqui para vocês, na aula passada acho que eu fiz foi na calculadora. Então, se eu for fazer aqui 9 vezes 180, né? Dividido isso por 2. Se eu dividir 180 por 2, vai dar 90. Então, 9 vezes 90. Então, aqui seria um ângulo de 810 graus, que está bem longe da... passa muito do nosso intervalo, né? Que essa era de 0 a 360.
Então, o conjunto de solução dessa equação é vazia, ou vazio, né? Agora, outra equação trigonométrica. Então, vamos determinar valores que satisfazem essa equação, né? Cosseno de x mais 1 igual a seno ao quadrado de x. No mesmo intervalo, né? De 0 a 2π. Então, pela relação fundamental da trigonometria, que é que diz lá a relação fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, fazendo aqui, seno ao quadrado de x seria, então, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, fazendo isso, então eu vou ter aqui substituindo, né? Então, eu vou ter aqui seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Eu posso voltar, né? Se der certo, então, cosseno mais 1 é igual a 1, né? Deixa eu só pegar a borracha e apagar isso aqui. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o seguinte. O nosso cosseno de x mais 1 vai ser igual a 1 menos o cosseno de x, né? Então, aqui nós vamos ter cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x igual a 0, né? Aí aqui nós vamos colocar o fator comum em evidência, porque se eu dividir cosseno ao quadrado por cosseno, vai dar cosseno. Se eu dividir aqui cosseno de x por cosseno de x, dá 1. Isso igual a 0. Aí nós temos da primeira, que cosseno de x pode ser igual a 0, né? Explicando um pouco melhor, na verdade. E aqui, esse cosseno de x mais 1, né? Vai resultar nisso, ó, nessa parte de baixo. Só que, calma. O cosseno de x igual a 0, eu posso ter cosseno de x igual a 0. Então, os valores para que o cosseno de x seja 0, ou é π sobre 2, ou é 3π sobre 2. É só você sempre ir lá e observar o ciclo trigonométrico, né? Observar o eixo dos cossenos e verificar. Já o cosseno de x mais 1, né? Aí nós temos isso. Cosseno de x é igual a 1. É só o negócio de pegar e passar para o outro lado. Então, x, nesse caso, para o cosseno de x ser menos 1, então eu tenho que x é igual a π. Então, essa seria a solução do nosso problema. π sobre 2, 3π sobre 2 e o próprio π. Ainda na resolução de equações trigonométricas, agora vamos tentar fazer o seguinte. Outro tipo de equação, né? Vamos determinar o conjunto solução da equação cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x menos 2 igual a 0, com o x pertencente ao intervalo de 0 a 2π. Agora aqui, o que vai acontecer? Eu vou substituir por y, nesse caso. Vamos substituir todo o cosseno de x vai virar y. Para que eu possa transformar isso aqui em alguma coisa que eu conheço, que é uma equação do segundo grau, perdão. Então, substituindo, eu vou ter isso. Então, vamos lembrar com y maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Por quê, né?
Porque lembrando que os cossenos, né? Deixa eu só me ajeitar aqui. E os cossenos, eles variam de -1 a 1, né? De acordo com o ciclo trigonométrico. Então, resolvendo essa equação do segundo grau, a gente obtém o quê? Se fosse para resolver ela. Dá para a gente resolver da seguinte maneira. Dois números que, se eu somar, dá 1 e que, se eu multiplicar, dá -1. Então, no caso aqui, deu y igual a 2 e y igual a -1, né? Porque eu somando esses dois números, né? 2 menos 1 dá 1. E 2 vezes -1 dá -2. Então, aqui, esse 2 não convém. Por quê? Porque ele não pertence a este intervalo. Tá? O y igual a 2, a gente não vai utilizar ele. Então, a gente pode até esquecer. Já o y, sendo -1, a gente pode utilizar porque ele pertence ao intervalo ali, né? Então, logo, cosseno de x sendo igual a -1, né, era só pegar e igualar. Cosseno de x igual a -1. Então, então, o ângulo cujo cosseno seja -1 é x igual a π. Ok, beleza? Então, a solução só é π. Então, vamos lá, né? Determinar o conjunto de solução da equação tangente de 2x igual a raiz de 3 sobre 3 com o x pertencente ao intervalo de 0 a 360 graus. De 0 a 2π. Aí, mais uma vez, a gente arrocha e vai lá para o nosso ciclo trigonométrico. Ó. Percebam aqui na nossa figura o que a gente tem. Bom, aqui já são exemplos que não foram explicados na aula anterior. Percebe que a tangente, melhor dizendo, o ângulo cuja tangente é raiz de 3 sobre 3, é π sobre 6, ou 30 graus, tá? Eu sempre coloco o valor em graus, que é para o pessoal compreender melhor. Então, é π sobre 6 ou 30 graus. Só que aí nós temos que observar que existe um simétrico a ele aqui, né? Nós temos um simétrico a ele, que é 7π sobre 6. 7π sobre 6 corresponde a 210 graus, tá? Aí como é que você sabe disso? Você nem converteu. Pelo ciclo trigonométrico, é só observar o seguinte. Bem aqui eu tenho 180. E eu sei que bem aqui é 30. E aqui também é 30. Então, 180 mais 30, 210. Então, veja que existem esses dois arcos, cuja tangente é igual a raiz de 3 sobre 3, né? Que é o arco de π sobre 6 e o arco de 7π sobre 6. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter 2x igual a π sobre 6, tá? A gente vai fazer uma equaçãozinha, né? 2x igual a π sobre 6. E nós vamos fazer aqui 2x igual a 7π sobre 6. E como resultado nós vamos ter π sobre 12 e 7π sobre 12. Então, o conjunto de solução dessa equação vai ser π sobre 12 e 7π sobre 12.
Ok, pessoal? Aí, alguma dúvida, alguma pergunta, um questionamentozinho aí sobre esse conteúdo? Não. Pronto, ok. Então agora nós vamos resolver esta equaçãozinha aqui. Resolver essa equação. Seno de x menos π é igual a π. Aí nós temos um problema. Qual é o problema? Tá aqui, ó. Vamos prestar atenção aqui no seno e aqui no resultado, na igualdade. Primeiro, o seno, ele varia sempre de -1, né? Tem que colocar um intervalozinho bonitinho, né? De -1 a 1, né? Ele sempre varia nesse intervalo. Π, nesse caso aqui, o π, ele extrapola esses valores, né? Π é o nosso 3,14 nesse caso, porque aqui o π ele é tratado como número, tá certo? Aqui, quando ele está dentro do ângulo, ele é tratado como um ângulo, tá? Como um arco. Já quando ele está fora aqui, ele é tratado como um número. Então, 3,14 extrapola o nosso intervalo. Então, não há nenhum arco com o seno maior do que 1. Não existe. Portanto, o conjunto solução da equação é solução igual a vazio. Viu? Só isso, nesta questãozinha. Ok? Então agora nós vamos falar rapidinho sobre, assim como existem as equações trigonométricas, né? Nós vamos ter as inequações trigonométricas. Então, toda inequação na qual aparecem razões trigonométricas com arco de medida desconhecida é chamada inequação trigonométrica. Exemplos. Seno de x maior do que raiz de 3 sobre 2. Cosseno de x sobre 2 menor ou igual a raiz de 2 sobre 2. Tangente de x maior ou igual a 1. Cosseno de x mais π vezes tangente de x mais π menor do que menos 1/2. Isso são exemplos de inequações trigonométricas, tá? E aí, como é que a gente vai fazer para resolver essas inequações? Aí, isso vai remeter um pouco àquele negócio de estudo de sinal da função, afim, lá do primeiro ano, né? Não sei como é que foi o primeiro ano de vocês, mas estava dentro da pandemia, né? Creio eu. Então, considere a seguinte equação trigonométrica, que seria esta. Seno de x maior do que 1/2, né? Com o x variando, indo de 0 a 2π. Então, nessa brincadeira, vamos determinar para quais números reais essa sentença é verdadeira. Bom, primeiro, no intervalo aí que nós temos de 0 a 2π, nós vamos considerar os arcos de π sobre 6, que é 30 graus, cujo seno é π sobre 2, e 5π sobre 6, que é um outro arco aí que nós temos, arco positivo, né? Que é o de 150 graus, que também o seno dele é π sobre 2. Não, π sobre 2, desculpa. 1 sobre 2, 1/2. Então ele é positivo.
Pronto, aqui nós temos, ó. No destaque aqui do nosso ciclo trigonométrico, né, nós podemos aqui observar da seguinte forma. Observem aqui, está aqui o nosso arco, né? Ó, o nosso arco de π sobre 6. E está aqui o nosso outro arco, 5π sobre 6. Percebe que eles são simétricos, tá? Então, para o seno ser maior do que 1/2, perceba que eu tenho esse intervalo aqui, né? Ó, em azul. Essa bolinha branca aqui que vocês olham, ela poderia estar pintada, só que não está. Por quê? Porque aqui diz que o seno de x tem que ser maior ou igual a 1/2, né? É maior do que 1/2. Se fosse maior ou igual, esses três aqui estariam pintados, né? E fariam parte do intervalo. Então, nesse caso aqui, vai ficar de que maneira? Então, o conjunto dessas medidas vai ser um intervalo aberto, né? π sobre 6 e 5π sobre 6. Portanto, conjunto de solução, x pertencente aos reais, tal que π sobre 6 é maior, não, é π sobre 6 menor do que x, e x menor do que 5π sobre 6. E agora nós vamos pegar uma outra probleminha. Vamos resolver esta inequação trigonométrica. Cosseno de x é menor ou igual a raiz de 3 sobre 2. Com o x variando de 0 a 2π. E aí nós vamos agora observar para quais números reais esta sentença é verdadeira. A gente sabe que o ângulo, né, ou o arco, cujo cosseno é 3π sobre 2, é π sobre 6, né? E 11π sobre 6. Eles têm como cosseno raiz de 3 sobre 2. Né, que seriam o cosseno de 30 e o cosseno do outro ângulo, que seria... Vamos lá, de 30 graus. Pronto, vou colocar logo aqui que fica mais fácil de vocês enxergarem. Que seria π sobre 6, né? Que seria 30, e 11π sobre 6, que seria 330 graus. Então, aqui no destaque no ciclo trigonométrico, ao lado, observe as extremidades dos arcos, cujas medidas são a solução da inequação dada. Né, ó. Lembrando, ó, por que aqui está tudo bonitinho pintado de verde? Ou melhor dizendo, quase tudo. Porque lembrando que ele mencionou que era o cosseno de x menor ou igual a raiz de 3 sobre 2. Então, tudo que é menor ou igual a raiz de 3 sobre 2, está aqui, ó. E o que é maior a raiz de 3 sobre 2 está bem aqui. Nessa pequena partezinha branca. Então, o conjunto dessas medidas é o intervalo fechado, né? π sobre 6 e 11π sobre 6. Portanto, x pertencente aos reais, tal que π sobre 6 menor ou igual a x, x menor ou igual a 11π sobre 6. Agora,
equação trigonométrica envolvendo a tangente de x. Tangente de x maior ou igual a 1. Né? Tá bem aqui. Tangente de x maior ou igual a 1, com o x variando de 0 a 2π. E com x diferente de π sobre 2, que é 90 graus, e x diferente de 3π sobre 2, que é 270 graus. Aí, por que, né, diferente? Porque nós vimos nas outras aulas, né, quando está falando de função trigonométrica, que não existe valor, vamos dizer assim, tangente de 90 graus e não existe tangente de 270 graus. Então, nós sabemos aqui que a tangente de π sobre 4, que é igual a tangente de 5π sobre 4, é igual a 1. Como vocês podem observar aqui. E, ó, observem, né, ó, que tanto é que aqui não pertence, ó, tanto é que a bolinha está aberta, né, vamos dizer assim. Essa bolinha aqui está não pintada. E aí percebam, π sobre 4, né? Que é o mesmo 45 graus. Onde eu tenho a tangente sendo 1. E 5π sobre 4, que é 225 graus. Que também a tangente é 1. Então, observando isso, eu posso concluir o quê? Né? A solução é verdadeira para esses arcos, né, de π sobre 4 e π sobre 2, né? Excluindo, no caso, π sobre 2, tá? Porque ó, vocês observam o seguinte, deixa eu voltar lá. Tá, aqui você observa que tudo isso aqui é solução da nossa inequação. Tanto aqui como aqui, ó. Excluindo, é claro, o π sobre 2. E excluindo 3π sobre 2. Então, a solução é verdadeira para os arcos de π sobre 4 e π sobre 2, excluindo π sobre 2, ou de 5π sobre 4 a 3π sobre 2, excluindo 3π sobre 2. Portanto, x pertencente aos reais, tal que, né, π sobre 4 menor ou igual a x, que é menor ou igual a π sobre 2, ou 5π sobre 4 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3π sobre 2. Pronto, agora resolvendo mais outra, né? Para a gente concluir. Resolver a equação trigonométrica seno de x menor ou igual a menos raiz de 2 sobre 2 com, né, o x variando de 0 a 360 graus, ou de 0 a 2π. Então, para resolver, a gente sabe, então, que 5π sobre 4 ele possui o mesmo seno de 7π sobre 4, que é igual a menos 2, menos raiz de 2 sobre 2. Né? Lembrando, seno negativo, né? Ele vai estar onde? Aqui, ó, logo abaixo, tá? Só indicar aqui. 5π sobre 4, que é 225 graus. Né? E bem aqui, que seria, se eu não estou enganado, 315 graus. Então, vamos observar o seguinte. Percebam, né, que o seno, lembrando,
raiz de 2 sobre 2. E como ele é menor ou igual, percebe que nós temos aqui nossa bolinha fechada, nossa bolinha pintada. E como ele tem que ser menor do que raiz de 2 sobre 2, então toda essa parte em azul aqui, que agora eu vou marcar em vermelho, ela satisfaz a nossa inequação. Viu? Então, observem aí, né, que nós vamos ter no eixo dos senos esse intervalo de menos 1 a menos raiz de 2 sobre 2. Isso no eixo dos senos. Então, a solução, observando aqui no nosso ciclo trigonométrico novamente, então vão ser os pontos do ciclo que tem a ordenada nesse intervalo, são extremidades de arco de medida entre 5π sobre 4 e 7π sobre 4, incluindo esses valores. Portanto, nossa solução vai ser x pertencente aos reais, tal que 5π sobre 4 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 7π sobre 4. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não, né? Não, Thaís. Quem mais concorda? Mas, pessoal, deixa eu só verificar aqui. Atividade remota. Não. Pois, pessoal, então, a nossa aula, né, o nosso conteúdo seria basicamente isso. Aí eu vou só mostrar para vocês o que seria a nossa atividade. Né? A atividade de vocês eu vou passar, né, devido à quantidade de conteúdo, então para assimilar vai ser de certo modo simples, que seria você basicamente resolver essas equações aqui, essas equações trigonométricas nesses intervalos, tá? Ou seja, é só resolver essas equações trigonométricas aqui. Essa atividade eu vou mandar já no grupo. Aí provavelmente ainda vai demandar um pouquinho de trabalho. Então, nesse caso aí, vocês podem me enviar ela até segunda-feira, não tem nenhum problema, tá? Aí fica como tarefa para esses dias, né? Uma questão só, então dá tempo. Ok? Então era só isso. Viu, pessoal? Então, aí, agradecendo mais uma vez, né, a atenção, também agradecendo aí a paciência e a participação de vocês. Então, desejando aí, né, um ótimo fim de tarde, um excelente fim de semana. E até semana que vem, pessoal. Então, até lá, pessoal. Tchau.